Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Depois de 2 semanas sem aula, estamos de volta mais uma vez. Agora para dar início ao livro de Josué. Passamos aí por 3 livros do Pentateuco, o Gênesis, Êxodo e Levítico. Agora vamos dar início aos livros históricos que eu selecionei para o nosso estudo, certo? E o livro de Josué, ele abre os livros históricos das Sagradas Escrituras dando uma sequência imediata do Pentateuco. Né? O livro do Deuteronômio termina com a morte de Moisés e o livro de Josué já dá continuidade imediata, né? Com Josué sendo o sucessor de Moisés. Agora, livros históricos. Por que livros históricos? Né? O Pentateuco, né, que são 5 livros conhecidos por Torá, são os livros da lei, certo? Os livros da lei para os judeus. O princípio de tudo. Eu costumo dizer, né, quando eu falo do livro do Gênesis, por exemplo, que se nós só tivéssemos o Gênesis e os Evangelhos, já estaria de bom tamanho, porque só o Gênesis já nos dá, assim, de forma bem completa, aquilo que é o cerne da revelação. Né? E em Jesus Cristo, claro, a culminação, a revelação por excelência, quando Deus se faz carne, quando tudo que está no Gênesis se realiza. Né? Então, meio que o resumo está ali no Pentateuco, está ali no Gênesis. Certo? Agora, essa série de livros históricos das Sagradas Escrituras não significam, né, que são livros históricos de fato, certo? A gente continua fazendo a leitura tal como nós começamos o Depósito da Fé, como uma mitologia revelada, certo? Isso quer dizer que Josué existiu ou não existiu? Não interessa. A gente acredita, sim, eu acredito que Josué existiu, né? Lógico, né? Mas não, os detalhes que estão aqui no texto não significam que todos eles são históricos, porque, por exemplo, quando a gente for pegar o livro de Tobias, o livro de Tobias está dentro da série dos históricos, certo? Não está na Bíblia protestante, né? É um livro deuterocanônico, mas está na série dos históricos. Então nós vamos tomar todos aqueles acontecimentos ao pé da letra, como, por exemplo, a aparição do anjo Rafael, né? O anjo que se materializa e come, né? Ele come, ele se alimenta na viagem, né? O que a gente vai ver. Né? São coisas que, historicamente falando, a gente não consegue resolver, né? Problemas que a gente não consegue resolver. Como é que um anjo vai se alimentar? Como é que um anjo se materializa? Com problemas teológicos que a gente deixa para os teólogos resolverem, a teologia resolver. Mas eles são históricos porque eles carregam a grande história do Antigo Testamento. Certo? A grande história do Antigo Testamento, a grande história da revelação, a grande história que preparou a encarnação de Cristo. Certo? Então, tá lá. Pentateuco, a lei, certo? O princípio, a grande história, os livros históricos. Depois, os livros de sabedoria. Nós vamos ver que cada livro da série dos sapienciais carrega uma sabedoria que a gente precisa retirar dela, certo? Aprender uma sabedoria de cada um dos livros. Depois, os livros proféticos, que são os que anunciam de fato o Messias. São livros que anunciam de forma mais direta, quando o profeta está falando diretamente que haverá um Messias, que virá um Messias, que virá um ungido, certo? Os livros históricos, eles revelam o Cristo na história, na narrativa, certo? Não no anúncio, não na sabedoria, certo? Não como semente, mas na própria história. Por isso são livros históricos, tá? Então, vamos lá, vamos começar de fato o livro de Josué. E desde a primeira vez que eu li o livro de Josué, eu gostei muito. Né? Parece um livro de ação, um filme de ação. Né? Teve um amigo que até comentou isso comigo no Instagram, que ele falou assim, eu não sei por que o pessoal ainda não fez filme com o livro de Josué. E realmente, né, valeria a pena um desses produtores aí, focadores, fazer um filmaço do livro de Josué, assim, com uma batalha, uma guerra bem legal. Seria bem interessante. Mas enfim, eu imagino que isso não acontece porque existem questões aqui no livro de Josué que para os, os, os que estão, digamos, neófitos na fé, eles podem achar estranho. Né? E sem uma explicação, como
é o que é a proposta aqui do depósito da fé, pode realmente parecer estranho, não é? Como que Deus tenha permitido que o seu povo tenha matado outras pessoas, né? Enfim, é o que nós vamos ver aqui. Vamos começar pelo título. Josué. A palavra Josué, né? Joshua, é a mesma palavra para Jesus. É o mesmo nome, certo? Se não me falha a minha ignorância hebraica, a diferença são os sinais massoréticos, não tenho certeza, mas é a mesma palavra, né? Javé é salvação. Javé é salvação. O significado da palavra Josué. Josué, Yoshua, é o mesmo Yeshua. Mesma palavra, certo? Então, Jesus, o nome de Jesus é o nome Josué. Javé é salvação. Deus salva, né? Jesus não é Deus salva? Pois é. Yoshua, Yeshua. É o mesmo nome. E isso aqui já dá pra gente uma característica da pessoa de Jesus que a gente deixa passar, que a gente se esquece. Porque quem é Josué? Josué é um guerreiro. Né? Josué ele não é um profeta como Moisés. Ele não é aquele que carrega um cajado, que tem ali uma autoridade espiritual, que a gente vê, né, um ancião, um sábio. Não, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. É um chefe da batalha que vai à frente do povo. Ele não empunha um cajado, e sim uma lança. E essa essência de Josué é a essência de Jesus que nós perdemos. O Cristo guerreiro. Tá? A gente olha para Cristo Rei do universo, Cristo Pastor, Cristo Profeta, Cristo Sacerdote, mas o Cristo Guerreiro. O Cristo Guerreiro que nós vamos ver no livro do Apocalipse, né? Montado num cavalo branco, né? Realmente com esse ímpeto de batalha. A gente perde, a gente não olha para Jesus dessa forma. E a gente não pode deixar de olhar, porque o nome que deu origem ao nome de Jesus é o nome de um guerreiro. Antes de Jesus houve um Josué, claro. Josué está em função de Jesus e não o contrário. Mas se este veio antes, foi como um tipo do que viria depois. O que veio antes é um tipo, é uma imagem, é um ícone que aponta para o que vem depois e o realiza por completo. O guerreiro por excelência, Jesus Cristo, é a realização daquilo que Josué foi apenas a imagem. Josué é aquele que foi com o povo, entrou na terra prometida como um guerreiro e derrubou as muralhas de Jericó. É o Cristo que nos levará, queira Deus, né, para a terra prometida do céu, derrubando as portas do inferno. É o guerreiro. Tá. Josué, agora do livro de Josué, ele é da tribo de Efraim, certo? Descendente de José. Nós vimos aí, né, dos filhos de Jacó. E Efraim é aquele que recebeu a bênção. Né? Não sei se vocês se recordam que o pai de José, né, Jacó, ele cruzou os braços e deu a bênção do primogênito no mais novo. E aí José ficou chateado. Não, pai, o primogênito desse aqui. E ele falou, não, o que eu fiz está feito. Efraim vai ser maior que Manassés. E de fato, Efraim já foi maior porque deu ao mundo Josué. Né? E qual era a missão desse guerreiro? A missão que está aqui no capítulo 1 do livro, mas que também já estava desde o Deuteronômio, se a gente for olhar lá no final do Deuteronômio, Moisés está falando para ele o tempo todo, Deus está falando para ele o tempo todo, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. A missão de Josué é ser forte e corajoso. A palavra hebraica, né, forte e corajoso, parece uma redundância. Certo? Eu não anotei aqui quais, né, as palavras para forte e corajoso, mas eu me recordo disso. Né, que é quase uma redundância. É como se estivesse dizendo assim, seja forte e forte. Ou seja, corajoso e corajoso. Não são duas expressões diferentes, né? Elas têm os dois significados, mas é como se estivesse sendo redundante para dizer para Josué: seja forte, seja corajoso, porque essa é a missão deste guerreiro. Carregar a força com coragem, ter força, ter coragem. E é isso que ele faz
para poder levar o povo para a Terra Prometida. Nos primeiros capítulos aqui do livro, tanto que eu quis deixar essa aula só para os 7 primeiros capítulos, apesar do livro ser pequeno, dava para ter feito uma aula com o livro inteiro, dava, igual eu fiz com o Levítico. Mas mesmo assim eu preferi focar nesses 7 primeiros capítulos para a gente se debruçar melhor sobre esses primeiros símbolos e depois a gente se aprofunda em outras coisas, né, dos capítulos seguintes. Que, por exemplo, eles terminam a peregrinação no deserto e vão atravessar o Rio Jordão a pé enxuto. Eu fico impressionado como que a gente não se lembra dessas coisas, a gente não dá atenção a essas coisas. Não é todo mundo se lembra que atravessamos o Mar Vermelho a pé enxuto, guiado por Moisés. Beleza. Mas Josué abriu o Rio Jordão da mesma forma e fez com que o povo passasse o Rio Jordão a pé enxuto da mesma forma para entrar em Canaã, concluindo o ciclo de peregrinação no deserto. A passagem do deserto começou com a travessia do mar, saindo do Egito, saíram do Egito, da terra da escravidão, do demônio faraó, começaram a purificação no deserto e, terminando a purificação, acontece um outro batismo, que é a travessia do Rio Jordão a pé enxuto. Quando eles passam o Rio Jordão, já com a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança fica na frente do rio, Josué abre o rio, eles passam. Quando eles passam, Josué seleciona 12 homens, um de cada tribo, e diz, cada um pegue uma pedra. Que essas pedras, essas 12 pedras, servirão de recordação para as próximas gerações. Para dizer que, para que todos que olhassem essas pedras, saibam que atravessamos o Rio Jordão a pé enxuto, tal como os nossos pais atravessaram o Mar Vermelho. E aqui nós temos um significado de contexto, porque Deus falou que o povo que pecou lá no deserto não iria entrar na Terra Prometida, por isso ficaram 40 anos no deserto, para que toda aquela geração de pecado morresse e ficasse apenas uma nova, certo? E agora essa nova geração que não viu a geração anterior atravessando o Mar Vermelho, veja atravessando o Rio Jordão, certo? Para ver o sinal de Deus, a presença de Deus agindo, mas também tem um sentido simbólico, um sentido mais alegórico, anagógico, que é o ciclo de peregrinação, o caminho do deserto, ele é marcado por dois grandes batismos, duas grandes imersões em água. Saindo do Egito, do cativeiro, da parte baixa, nós passamos o Mar Vermelho, tem a morte por afogamento dos soldados, cavalos e cavaleiros do faraó, né? E o povo de Deus permanece vivo e recebe de Deus o maná no deserto, enquanto está peregrinando. O deserto, eu falei, né, tem aquele sentido de interioridade, o momento em que cada um está no mais profundo de si e recebe de Deus o pão cotidiano, o maná, que não deve ser guardado para o dia seguinte. Terminando este ciclo de purificação, haverá uma nova lavagem, haverá uma nova passagem pelas águas, e com os pés enxutos. Os pés, o símbolo da alma, eles não se molham neste momento. Os pés, eles permanecem sem tocar nas águas. Eles passam pelas águas sem que as águas o toquem. Isso quer dizer que haverá uma purificação, passagem pelas águas, mas não haverá contaminação pelas emoções das águas, o simbolismo negativo das águas. Tem um lado positivo, que a água purifica, então vão passar pelo rio. Mas tem um lado negativo, que as águas são a inconstância das emoções. Elas não tocam mais. Agora eles estão prontos para entrar na Terra Prometida, a Terra de Canaã. A cidade próspera que eles não construíram, que foi construída pelos réprobos, pelos descendentes de Cã. Só que antes de tudo acontecer, né, antes deles tomarem de fato a cidade, porque é uma tomada, né, é até assim, a gente lê e fica achando o máximo, mas ao mesmo tempo fica sem entender, né? Poxa, eles tomaram a terra? Sim, eles tomaram a terra, né? Foi uma tomada. Eles invadiram e tomaram tudo para si. Antes disso, Josué manda 2 espiões para ver
né, a terra, e eles vão se hospedar na casa da prostituta Raabe. E quando eles chegam, Raabe já sabe que Deus os enviou e que a terra será deles e que eles, por favor, poupem a vida dela e da família dela. E ela ainda protege eles quando os guardas da cidade percebem, né? Não, tem gente estranha aqui nessa cidade, vamos ver. Chega lá, nós vimos dois homens, dois forasteiros passando aqui por sua casa. Ela os esconde e diz, não, eles já passaram mesmo, se vocês forem depressa ainda vão encontrar ele na saída da cidade. E eles estavam escondidos na casa dela. E como pagamento, os espiões de Josué disseram, né? Não, quando nós viermos tomar a cidade, que todos os que estiverem na sua casa, que não espiem, que não saiam para fora, e serão poupados. Certo? Mas se saírem, serão mortos. Já é. Né? Se ficarem aqui dentro, serão poupados. Então ela obedece, né? Ela junta os seus e permanece ali. Agora, por que isso acontece? Por que eles vão se hospedar na casa de uma prostituta? A prostituta ainda é nomeada Raabe. A prostituta, neste ponto aqui, ela não tem um sentido negativo como nós veremos no livro do Apocalipse ou no livro de Oséias. Aqui é o lado passional, o feminino, o mundo do outro lado. Não é uma prostituta no povo de Deus, entenda. É uma prostituta em Canaã. Isso quer dizer que o lado passional, o lado material, o mundo da terra de Cã, da cidade dos homens, é dócil aos filhos da cidade de Deus. Ela se prostitui nesse sentido, porque ela está traindo o seu esposo Cã, ela está traindo aquele que é o chefe de sua cidade, para se unir à cidade de Deus. Existe a conversão da terra, do mundo. Não de Cã, mas de Canaã. Então a terra, apesar de ser uma terra pagã, apesar de ser uma terra construída por filhos de Cã, por filhos amaldiçoados, por membros da cidade dos homens, a terra está purificada. É a terra prometida, a terra que rejeita o seu esposo para se unir a um outro, a um esposo verdadeiro, ao povo de Deus. Então por isso que acontece esse movimento. Não acontece, a gente não vê em momento nenhum narrando, né, que Raabe se deita com um deles, não. Mas eles foram à casa de uma prostituta, está nomeada. Não tem porquê uma coisa estar aqui jogada ao acaso. A gente sabe disso. Sagradas Escrituras não dá ponto sem nó. Certo? Então esse é o sentido de ser na casa dela. Depois atravessam o Rio Jordão, de fato, com a Arca da Aliança. Certo, as 12 pedras. E aí Josué, ele manda pegar as 12 pedras. Né? Cada membro de uma das tribos vai pegar uma pedra para que essa pedra seja o sinal para gerações futuras. Por que uma pedra? A pedra, se a gente for voltar no Gênesis também, a pedra era usada para fazer os altares dos sacrifícios, os altares dos holocaustos, todos eram feitos com pedra. Então a pedra ela tem esse sentido de ser um altar sacrificial, certo? Mas ela também é uma espécie de matéria comprimida e inabalável. Ela não é areia, certo? Não é um punhado de terra. Não é areia como Deus falou que seria a geração, a descendência de Abraão, não é? A descendência de Abrão. Não é areia, mas é pedra. Quer dizer, a pedra ela é um pouco parecida com a areia. Ela tem ali uma matéria pesada, como a areia, certo? Assim como o barro. Todos ali são, digamos, parentes. Né? Então a pedra, nesse sentido, é que cada uma das 12 tribos será como uma pedra. Será contínua, será perene, será perpétua. Não passará. Como a pedra não passa.
A pedra não é levada pelo vento como a areia, certo? A pedra não é maleável como o barro. A pedra é incólume. A pedra não se desmancha. A pedra permanece. E a pedra serve de altar. Serve de altar. Foi numa pedra onde Jacó descansou e teve o sonho da escada. E lá ele ungiu aquela pedra se transformou num altar. Então, os altares, os 12 altares, também são as 12 pedras. Né? Os descendentes das 12 tribos são altares vivos, em que, permanecendo firmes, inabaláveis, com a semente divina da lei que eles receberam de Josué, né? Que Josué recebe também no início o livro da lei, né? Moisés entrega a ele o livro da lei, eles permanecerão como altares vivos. Altares vivos. Aqueles que têm uma ligação direta com Deus. Certo? Por isso são pedras. E aí depois acontece a circuncisão. Josué faz a circuncisão dos que nasceram no deserto. Que estavam em peregrinação, não era um momento de oblação, não era um momento de, de, de grandes glórias, de grandes aleluias. Ainda estava na purificação, na peregrinação do deserto. Agora, já na terra prometida, os incircuncisos foram circuncidados, certo? Como sinal de pertença a Deus. E aí eles vão celebrar a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. O maná para de cair, eles não recebem mais o maná e vão fazer a primeira colheita dos frutos da terra. Celebram a Páscoa, celebram os ázimos e aí já tem a primeira colheita logo em seguida. Dizendo que, como sinal de que estão na cidade prometida, na terra prometida, na cidade de Deus, que não mais choverá o maná. Isso quer dizer, quando chegarmos na terra prometida do céu, não haverá mais sacramentos. Acabou. Sacramentos é para agora, para este deserto. Quando chegarmos lá, não haverá mais maná, não haverá mais Eucaristia, não haverá mais sacramento algum. Deus nos proverá com a sua graça. Lá faremos a colheita dos primeiros frutos. Assim como Adão e Eva tinham todos os frutos à sua disposição. Eu costumo até dizer que no Gênesis não tinha a época de cada fruto. Todos os frutos davam ao mesmo tempo, o tempo todo. Assim será na Terra Prometida. Teremos os frutos, não somente fruto para a gente se alimentar, não é esse sentido, mas a graça estará toda disponível para nós. A gente não precisa mais do sacramento, porque aqui a gente precisa buscar a graça do sacramento. Não é? Lá não, a graça estará dada. A graça estará ao nosso redor, disponível o tempo todo. E a graça é Deus mesmo. Por isso a colheita. Por isso eles já entram na terra prometida, celebram a Páscoa, acabam o maná e fazem a primeira colheita. Certo? Depois Josué ele tem a visão, no capítulo 5, do chefe do exército do Senhor. Essa cena também é muito legal. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 13. Estando nos arredores da cidade de Jericó, deixa eu ver. É isso mesmo. Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: Tu és por nós ou por nossos inimigos? Primeiro Josué não tinha reconhecido, não tinha identificado quem era. Só viu um soldado de pé com a espada na mão. Ele respondeu: Nada disso. Eu sou o chefe do exército do Senhor. Eu cheguei agora. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. E perguntou-lhe: O que diz o meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. E Josué assim o fez. A gente já conhece essa cena, né? Moisés, lá no Êxodo, a sarça ardente falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o chão em que pisas é terra santa. Tudo bem. Santa porque estava a presença de Deus, foi o momento da revelação de um Deus único,
etc, etc. Você já conhece. Se você está caindo de paraquedas aqui, não está entendendo o que eu estou falando, volta lá. Tem as aulas sobre o livro do Êxodo, certo? Já disponíveis aí na playlist do Depósito da Fé. Mas então, essa cena se repete, não mais com a sarça ardente. Porque o que é a sarça? É a chama que brilha, aquece, mas não destrói. Aqui nós temos a presença do chefe do exército do Senhor. Já é uma presença mais visível. O fogo, ele não deixa ser tão visível assim. Moisés só via o arbusto e a chama e ouvia a voz. Aqui, Josué ele enxerga o chefe que chegou agora. Né? Ele ainda diz: eu cheguei agora. Por que cheguei agora? Porque o povo de Deus já está na terra prometida. O chefe do exército do Senhor, que está com a espada desembainhada, é aquele mesmo anjo que Deus colocou na porta do paraíso terrestre para que o homem não entre mais. O homem não podia mais entrar. O homem não podia entrar para comer do fruto da vida, da árvore da vida. Então, um herói mitológico tentou fazer isso, Jacó. Jacó lutou contra o anjo, né, para receber a bênção de Deus. Ele tentou brigar com o anjo para poder entrar. Né, e Jacó, na ordem que nós vimos aqui, é a caridade, né, é a virtude da caridade. Mas mesmo assim, ele não conseguiu fazer com que o anjo saísse da frente para que o homem entrasse. Agora, Josué, quando entra na terra prometida, ele encontra com esse anjo, o chefe do exército do Senhor, com a espada desembainhada. E o anjo, ao invés de dizer para ele, retira-te daqui, ele diz, tira a sandália dos pés. Tira a sandália dos pés para que a tua alma toque neste chão. Para que a tua alma toque nesse chão sem empecilhos, sem sandália, sem que nada te segure. Sem apego a nada. Se esqueça de tudo, se esqueça do mundo. E toque neste chão. Com você inteiro, com sua presença inteira. Essa é a Terra Santa. Vocês chegaram. Essa cena, ela pode parecer simples, né? Se a gente pega só o momento histórico, o acontecimento histórico ali, tendo em vista também tudo que vai acontecer depois, porque se a gente acha isso o máximo, é só a gente se lembrar o que vai acontecer depois. Né? Acontecerá a divisão das terras em 12, das 12 tribos, haverá a briga entre as 12 tribos e se dividirão, né? 2 tribos contra 10, haverá perseguição de Nabucodonosor, haverá a prisão do povo de Deus, a destruição do templo de Jerusalém. Vão construir, né, primeiro o templo, depois vão destruir, vão reconstruir. Lá na frente, Cristo será crucificado. Muita confusão. Não parece ser a glória final. E de fato não é a glória final. Mas é a imagem da glória final. É a imagem. Ela aponta para a glória final. Para o momento em que Cristo guerreiro, nos levando para o paraíso, fará com que o anjo que está com a espada desembainhada no paraíso, impedindo a entrada do homem, abaixe a espada. E esse mesmo anjo vai dizer para nós, tirem a sandália dos pés. Quer dizer, saiam do purgatório e venham. No purgatório a gente ainda tem sandália no pé. A sandália no pé é o purgatório. É o apego que a gente tem, a alma suja. Depois purificados, totalmente desapegados, desprendidos, poderemos tocar na Terra Santa, ter contato com a Terra Santa. Estarem firmes de pé, sustentados pelo chão santo, pela Terra Santa. Então, o que sustenta Josué neste instante é a santidade deste chão que produziu os frutos que ele colheu. É a terra que Deus prometeu. É a terra próspera que Deus prometeu. Prometeu para Abraão, lá atrás. E Josué está colhendo agora. Então, é uma cena belíssima. Se a gente
Presta atenção nesses detalhes, a cena que parece simples, que ainda não é a final, ela é belíssima. Ela se torna uma cena belíssima. E aí, imediatamente, inicia-se o capítulo 6, que é o título que está aqui na Bíblia da CNBB, é bem legal. Liturgia Guerreira ao redor de Jericó. Né? Liturgia Guerreira ao redor de Jericó. Que é, de fato, aquela liturgia de 6 dias, Josué com o povo de Deus e a Arca da Aliança. Cada dia dá uma volta ao redor de Jericó. Né? E acampa. Outro dia dá outra volta e acampa. E aí Josué falou, no 7º dia daremos 7 voltas, e quando eu gritar e os choferes soarem, né? As trombetas soarem, né? Esse chofere, aquelas trombetas de chifre, certo? A muralha de Jericó cairá e nós vamos entrar com tudo. Com tudo. Beleza, né? Uma cena sanguinária vai acontecer. Mas se a gente for parar para pensar, os soldados de Jericó eram de fato soldados treinados e armados. O povo de Deus foi treinado no deserto. Foi treinado no deserto. Então, sem nenhuma instrução de arte marcial, sem nenhuma instrução de manuseio de armas, sem nenhuma arma sequer. Com armas rústicas, podemos dizer. Né? Se eles tinham armas, foram armas que eles mesmos confeccionaram. Era uma luta desigual. Era uma luta que era suicida. Né? Uma luta suicida, onde o soldado do povo de Deus não tinha chance alguma com os soldados que eles não sabiam nem a capacidade, o nível de força e de habilidades do soldado do adversário. Né? Só sabiam mais ou menos ali a quantidade que os espiões foram, rondaram a cidade antes, né? E voltaram. Então, apesar de ser uma cena sanguinária, né, é uma cena que, se a gente abrir bem os olhos, foi mais a providência de Deus que deu a vitória ao povo do que a tal cena sanguinária. Certo? Mas vamos voltar para a liturgia guerreira primeiro. Então ele passa 6 dias dando cada dia uma volta. O número 7, ele vai nos perseguir a Bíblia inteira. Os números 4, 7, 40, 12, vamos perseguir aqui o tempo todo. 3, certo? Tem aqui 3 dias que eu passei batido, lá no começo, que Josué fica 3 dias antes de começar, de fato, sua peregrinação. Né? Momento de 3 dias é sempre essa espera, né? 3 dias que Jonas fica na baleia, 3 dias que Cristo fica no sepulcro, 3 dias de Josué esperando para começar sua missão. Né? Mas enfim, agora é o 7. O 7 é o número da perfeição quantitativa. Certo? Com perfeição quantitativa. Não podia ser mais, não podia ser menos. Então, 6 dias, uma volta. O 6 é o número de imperfeição. Certo? Eles estavam se preparando para o 7º dia. E aí, quando acontece o 7º dia, para não ter erro, eles dão 7 voltas nesse dia. E são 7 choferes que vão soar. 7 trombetas feitas de chifre que vão soar até que a muralha caia. Esse momento, né, de dar uma volta, de fazer um círculo perfeito, mostra que o mundo, a terra prometida, não é quadrado. Não é quadrado. Porque o mundo, o quadrado, ele é símbolo do mundo material. Certo? Aquele que tem 4 lados, as 4 direções do espaço. Certo? O círculo, ele é símbolo do espírito, ele é símbolo do mundo espiritual, é símbolo de completude, perfeição. É aquele que não tem nem começo nem fim. Quando eles dão 6 voltas, depois 7 voltas no 7º dia, eles estão rodeando o mundo material de espiritualidade. Estão querendo dizer que a terra prometida, ela é mais céu do que terra. Ela precisa ser convertida em céu e deixar de ser terra. E por isso a muralha cai. Aquilo que é de material cai, é derrubado. Não pode ser material. Precisa ser espiritualizado. Não é tanto terra, é mais céu do que terra. É mais céu do que terra. Foi espiritualizado. E a Arca da Aliança estava guiando o povo, né? Rodeando o povo. E na Arca da Aliança estava a presença de Deus.
Deus é quem estava espiritualizando o mundo, a terra prometida. E eles fazem isso. Quando cai a muralha de Jericó, eles invadem a cidade. E quando aconteceu isso, né, dessa segunda vez que eu estava lendo o livro de Josué, né, lendo para a aula daqui, eu fiquei pensando num versículo que eu nunca tinha prestado atenção dessa forma. O versículo de São Mateus, Mateus 16. Acho que é Mateus 16, 16 ou 16, 17, uma coisa assim. Que é o momento em que Jesus chama Pedro, coloca Pedro diante dos 12, à frente dos 12, e dá a ele as chaves do reino dos céus. Depois diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo bem, né? O primado de Pedro, a gente já conhece, também já conhecia e tal. E aí teve uma vez que eu ouvi um vídeo, alguns anos atrás, e a pessoa estava falando assim, que porta do inferno não é instrumento de batalha, é instrumento de defesa. Né? É a igreja que está atacando, se a gente for pensar. Né? Foi isso que a pessoa disse no vídeo. E aí, quando eu li aqui a derrubada de Jericó pela segunda vez, eu me lembrei imediatamente desse versículo. Imediatamente. Porque o que Jesus está falando? Que as portas do inferno não vão conseguir prevalecer contra a igreja dele, que ele está fundando sobre a pedra Pedro. Tá. O que Josué fez quando atravessou o Rio Jordão? Cada membro de uma tribo vai pegar uma pedra. São 12 pedras. Agora, o chefe do exército do Senhor falou: tira a sandália dos pés da Terra Santa. Eles fizeram a liturgia guerreira e as portas de Jericó não prevaleceram diante de Josué, da Arca da Aliança e do povo de Deus. Não prevaleceu. Quando o Cristo guerreiro, o Jesus Josué, vier com sua lança e seu cavalo para conduzir-nos à terra prometida, as portas do inferno não irão prevalecer. Não irão prevalecer. Não conseguirão permanecer de pé diante da liturgia guerreira de Cristo. Com isso, eu não estou dizendo heresia, né? Que Jesus vai tirar todo mundo do inferno. Não quer dizer isso. É que o inferno não tem poder sobre Jesus Cristo e sua igreja. Não tem. Eles não têm defesa suficiente para guarnecer o seu chefe. Eles não têm defesa suficiente para continuar tentando o povo de Deus. Eles não vão conseguir se proteger. Esse é o sentido, esse é o ponto. Eles não vão conseguir se proteger. O inferno, o poder do inferno, não vai conseguir se proteger do avanço do reino de Deus. Apesar do demônio ter muito mais poder do que o ser humano, ele não tem mais poder que a igreja de Deus. Pelo fato de Deus mesmo estar no controle. Do Jesus Josué. Né? Esses dias eu estava vendo um Reel no Instagram, e aí vendo assim, o pessoal brincando, né, com a figura do demônio, né, colocando, né, uma pessoa vestida de demônio para soprar no ouvido da pessoa e tal. Aí teve um Reel que eu vi assim, aleatório, né, de um cara assim: eu sou ateu, não acredito em você. Aí o demônio: então beleza, valeu. Aí o cara: você não vai me atentar? Ele: não, você já é dos nossos. Eu vou procurar quem tem fé. Aí eu fiquei assim pensando: não, tudo bem, né? Faz sentido de alguma forma, faz sentido. Mas quem é o ser humano para saber se o demônio vai tentar ou não uma pessoa pelo simples fato dela não acreditar nele? Não dá para a gente saber. Não dá.
né? O poder do tentador, a astúcia do tentador, são incompreensíveis para nós. Incompreensíveis. A gente não consegue controlá-lo. A prova disso são os exorcismos. Um sacerdote que recebe a autoridade da igreja de exorcizar, ele não faz isso no piscar de olhos. Não faz. Ele faz com muitas orações, com muita insistência, até que, com a permissão divina, o processo é liberto. Não é? Isso quer dizer, o ser humano não tem o controle da ação do demônio na palma da mão. Ele está muito acima de nós. Mas mesmo assim, a nossa esperança está no nome do Senhor, não é? Em Jesus Cristo, porque diante dele as portas do inferno não irão prevalecer. As portas do inferno cairão. A astúcia de Satanás e seus demônios cairá diante do Cristo guerreiro que conduz a igreja e nos levará à terra prometida. Então, o livro de Josué tem uma riqueza gigantesca. Gigantesca. Bem, era isso. Eu acho que daqui em diante já dá para a gente deixar para a próxima aula, porque depois, né, do capítulo 8, no caso, né, eu falei até o 6, digamos assim, né, o 7 eu não comentei agora. Vou deixar também para comentar o 7, que é o pecado de Acã, em diante, tudo na próxima aula. E depois vamos ter aqui os capítulos dividindo a terra, né, são capítulos que a gente pode passar rapidamente, e poucas coisas que de fato exigem a nossa atenção. Então, se eu for falar tudo agora, a próxima aula vai ter o quê? 10 minutos? Não é? Então, era isso. Agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe aí de conferir os links na descrição do vídeo. Se você não faz parte ainda do grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, entre, o link está aí abaixo, porque lá eu consigo ter um contato mais próximo, certo? Se você colocar suas dúvidas aí no comentário, né, eu peço que faça isso, né? Comente aí o que você está achando das aulas, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Mas mesmo assim, eu consigo ter um contato mais direto pelo WhatsApp, certo? É muito mais fácil, muito mais rápido de eu visualizar, a gente bater um papo, e acaba que isso ajuda na dinâmica dos estudos de todo mundo, certo? Eu não canso de dizer que toda vez que alguém partilha alguma coisa das leituras que a gente está fazendo, eu penso melhor, as pessoas que estão lá ajudam a gente a pensar e a gente acaba aprendendo muito mais do que só aqui na aula, tá certo? Então entre no grupo de WhatsApp e vamos estudar juntos, tá bom? Também considere aí você contribuir com o nosso canal, fazendo um Pix, a chave Pix está aí na descrição do vídeo, certo? 5, 10 reais, tanto que você quiser, já é uma grande ajuda para que esse canal permaneça, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser, para concluirmos o livro de Josué, capítulo 7 ao 24. Até lá.